E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um dos livros que mais me comoveram nos últimos tempos. É um livro de não ficção, você que acompanha o canal sabe que eu falo muito sobre vídeos, sobre livros de ficção, mas hoje eu vou falar sobre um livro de não ficção e eu acho que daí essa coisa da realidade potencializa ainda mais. Vou falar para vocês de uma das histórias mais trágicas da história brasileira, que já tem uma história bem trágica, que é o livro Holocausto Brasileiro, escrito pela Daniela Arbex. Mas antes, a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Antes de começar o vídeo e falar do livro mesmo, especificamente, vou pedir para você dar aquele like aí, dar aquele joinha, né? Se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda muito, me ajuda muito aqui no canal. E no final, sempre aparecem uma ou duas opções de vídeo para assistir. Se você assistir um segundo vídeo, o YouTube reconhece que você tem um interesse no canal, que o canal tem certa relevância e a gente consegue subir um pouquinho de degrau. O livro de hoje, como eu falei, é o Holocausto Brasileiro. É um livro que já vendeu mais de 300 mil exemplares. É um livro assim que me sufocou, assim, eu não consegui terminar de ler. Aliás, não consegui parar de ler. Li em duas pegadas. Ganhou o prêmio, segundo aqui na capa, o prêmio Jabuti e o APCA. Essa edição da Intrínseca aqui que eu li é de 2019 e é muito impactante porque está cheio de fotos. Tem muitas fotos e assim, as fotos também contam uma narrativa, né? Ela não é complemento apenas do que está sendo dito, mas elas por si só contam, né, as suas próprias narrativas. Então, mostrando mais uma para vocês aqui, que ajuda a causar esse impacto que o livro dá, um livro extremamente necessário para a gente entender as patologias psíquicas e muito mais do que isso, né? Entender de como as pessoas, de como os governos, de como os poderosos e ricos tratam os seres humanos no geral e os pobres especificamente. O livro é um livro-reportagem da Daniela Arbex, que também escreveu mais recentemente o livro Todo Dia Mesma Noite, que é a história sobre a Boate Kiss. Não sei se vocês lembram daquele incêndio que teve uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a Daniela Arbex também escreveu um livro-reportagem sobre isso. É um livro com uma linguagem muito tranquila, muito fácil, bem dinâmico, sabe? Ele apresenta muita gente, só não tem um personagem principal específico. Talvez a própria voz jornalística que vai ali investigando todos os casos, mas ela mostra muita gente diferente que passou pelo Colônia. Bom, o que é o Colônia? O Colônia é um hospital psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, que durante praticamente todo o século XX recebeu um grande número de internos. Tanta gente ia para lá que a linha de trem que ligava até o hospital, até a cidade lá, era chamada de Trem do Louco, Trem dos Loucos, porque a quantidade de pessoas que iam ser internadas nesse manicômio era muito grande, né? Na verdade, já há algum tempo, já no século XXI, questiona-se se realmente há uma possibilidade de recuperação para pacientes em manicômios, em sanatórios. Esses eram os termos foram usados durante muito tempo no século XX, né? E assim, na verdade não era um local apenas para pessoas com patologias psiquiátricas. Inclusive a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, ela teve um desenvolvimento meio tardio no Brasil e assim, várias coisas que a gente entende hoje não entendia muito tempo atrás, como bipolaridade, ansiedade, pânico, depressão, entre outras coisas, esquizofrenia e tudo mais, a gente não entendia muito bem, quer dizer, não se tinha uma compreensão disso. Então, muitas pessoas que não tinham nenhum problema a respeito, nenhum problema cerebral, psiquiátrico, foi internado lá. E é claro, num lugar onde que muita gente é trancafiada, você pode desenvolver as patologias que eram falsas, né? Então tem muitos casos aqui de gente que foi
trancada, foi levada para o Colônia, porque sofria de tristeza. Veja, pessoal, sofria de tristeza, a pessoa foi internada. Muita gente também foi internada, muitas mulheres, porque tiveram filhos bastardos, ou seja, o homem que a estuprou ou teve um caso com ela, estava grávida e o cara queria, era alguém poderoso, né, e queria calar a boca, dar um cala-boca, então trancava a pessoa lá também. Alcoolismo, muitas pessoas foram colocadas lá por vagabundagem, ou seja, a pessoa era desempregada, e então tá aí enchendo o saco, bora lá pro Colônia. Essas pessoas eram colocadas lá em condições desumanas, porque elas ficavam ociosas em um pátio, elas tinham pouca roupa, elas dormiam em capim, em feno, porque não tinha colchão para todo mundo, era mais barato fazer isso do que colocar colchão. E olha só, né, nesse capim então havia uma proliferação de insetos, de bichos, inclusive de ratos, então a transmissão de doença era enorme. Então chegou a ter, as pessoas bebiam água do esgoto lá dentro, chegavam a beber urina, porque não tinha água, comiam muito pouco. A comida fornecida por um batalhão de 4.800 a 5.000 pessoas por dia, assim, era muito pouco, era tudo muito... A comida tinha que ser rala, porque não podia dar garfo e faca, porque podia virar arma na mão dessas pessoas. Então, assim, havia muitos casos de subnutrição, etc. Então, as pessoas já estavam debilitadas, ficavam cada vez mais fracas por se alimentarem mal. E assim, tinham pouca roupa, e muitas vezes eles tinham que dormir abraçados para suportar o frio de Barbacena no inverno. Quando eram colocados para o lado de fora, muita gente às vezes nu, né? Eles faziam uma tática quase de pinguim, né? Que é para se proteger do frio, todos se abraçarem, formarem um grupo bem fechado. As pessoas que estão fora desse círculo, sofrendo um pouco mais de frio, trocam de lugar durante um certo tempo com as pessoas que estão dentro bem esquentadas. Ficam revezando para não sofrerem de frio. Então olha só a condição em que essas pessoas viviam nesse hospital, que chegou a ter uma média de 16 mortes por dia. Estima-se que mais de 60.000 pessoas perderam a vida nesse local. Então, assim, é uma tragédia de tamanho, assim, incalculável, e a gente precisa falar sobre isso para que isso não se repita, né? Então, é por isso que eu decidi ler o livro, me falaram muito bem dele, e assim, me impactou bastante. E nesse depósito de pobres, porque basicamente era isso, né? Você era pobre, era tímido, era triste, enfim, gravidez, né? Se botava lá. Olha que coisa mais bizarra. E nesse livro, então, a Daniela Arbex, ela apresenta, eu falei que não tem um personagem principal, né? Porque ela apresenta a história de pessoas que acabaram morrendo lá, e também de sobreviventes, mostrando de como eles se ressocializaram ou estão tentando ainda uma ressocialização, porque não é fácil, né? Você imagina viver 40, 50 anos dentro de um lugar e você não sabe, quando sai do local, você não sabe nem mesmo ir ao banheiro sozinho, não sabe cuidar da própria cama, você não sabe cuidar da própria comida, quer dizer, nem andar na rua, né? Porque você imagina ficar 50 anos fora da sociedade, você não sabe nem a velocidade de um carro para poder ultrapassar a rua, para saber se você consegue ultrapassar ou não, né? Se o carro que está vindo lá a certa distância vai te alcançar em pouco tempo. Então, assim, a noção de mundo é muito diferente, né? Então apresentam não só esses pacientes, mas como trabalhadores, pessoas que trabalharam lá dentro e que, assim, se sentiam muito mal, mas não tinham voz para falar, não tinham como falar, porque corriam risco de perder o seu emprego. Falo de médicos depois que lutaram também para que, e outras figuras da sociedade que lutaram para que aquele hospital fechasse ou pelo menos que mudassem as regras para recebimento de pacientes ali e deixar uma vida, né, fazer com que eles tenham uma vida um pouquinho mais digna. Não dá para falar de todos os capítulos, né? Mas o primeiro, o que eu já falei um pouco sobre o primeiro pavilhão que as pessoas dormiam no capim, etc.
também nesse capítulo fala sobre alimentação. A alimentação era segundo o que a colheita do mês, daquela época, daquela estação permitia. Então, em época de milho, por exemplo, só se comia quase milho. E por causa do excesso de amido, as pessoas tinham inúmeras diarreias. Ou seja, você já se alimenta mal, você já se alimenta pouco, e o alimento que te dão ainda te provoca diarreia. Deixava as pessoas em estado quase vegetativo, né? Fala também da eletroconvulso... Vou ter que ler aqui o nome que eu não sei pronunciar direito. Eletroconvulsoterapia, que era um choque para as convulsões. Então tinha muita gente que tinha convulsão lá. Sim, tinha gente que sofria problemas psíquicos, mas não era todas, né? Não eram todas, por isso que eu falei antes que tinha outras patologias que faziam com que as pessoas fossem transportadas para lá. Então esse tratamento de choque era feito lá dentro do colônia como uma espécie de tortura, porque era feito a seco e não tinha uma dosagem exata, e sim, era simplesmente para acalmar pessoas irritadas, então não era só para convulsão. Alguém que tivesse algum problema, que estivesse revoltoso, revoltado com a situação, era também dado eletrochoque. Muitas pessoas não sobreviviam. Aí fala inclusive da história de uma pessoa que trabalhou lá, que teve que dar o choque num interno para acalmá-lo, e ela olhou nos olhos dele, ele sabia que aquele choque ele não ia sobreviver depois, e ela dá o choque porque foi mandada e a pessoa morre. Então assim, é cruel, assim, o que aconteceu nesse colônia é cruel. O capítulo 2, por exemplo, fala da história da Sônia Maria da Costa. É isso mesmo o nome dela? Sônia Maria da Costa, que grávida para as pessoas, porque ela ficou grávida lá dentro. E, bom, as pessoas ficavam ociosas, né? Então podia provocar muita coisa em todo mundo. E ela passou bosta, ela passou cocô no corpo, porque assim ela evitava que qualquer pessoa, qualquer funcionário se aproximasse dela para tirar o filho dela, etc. Então ela se protegeu desse jeito. Ela ficou muito amiga de outra interna, que é a Terezinha, e as duas conseguiram sair do colônia muitas décadas depois e foram morar juntas numa casa de reabilitação, que depois teve um programa do governo, só não sei se de Minas Gerais ou federal, para a recuperação dessas pessoas. Elas ganhavam uma bolsa de R$240 cada uma, mais um salário mínimo, e mostrando, então assim, a autora vai lá, visita as duas, mostra a casa das duas, como elas estão tentando voltar à vida. E olha só, né, por causa dessas bolsas, dessas pessoas, o comércio de Barbacena deu uma recuperada. Então o colônia, que durante muitas décadas foi a vergonha da cidade, passou a ser também um motivo de esperança para toda uma comunidade, porque essas pessoas compravam no comércio local. E tem uma história interessante dessa Sônia, que ela descobriu, depois que saiu, ela descobriu a existência do refrigerante, e ela passou a ter diabetes por causa do refrigerante. E olha que coisa maluca, né? Você que está aí no seu apartamento acapetado, está aí me assistindo no seu sobrado, na sua casa de 2 andares, no seu duplex, sei lá onde, né? Com uma vista, sei lá, ótima, que se você quiser sair tomar uma cerveja você pode, se você quiser sair com os amigos por aí você pode, comer o que você quiser. Olha o caso da Sônia, que não sabia nem da existência do refrigerante, que é uma coisa tão básica hoje, tão simples. Você pode ir na esquina e comprar uma Coca-Cola, comprar, sei lá, até de marcas inferiores que são mais baratas, né? Isso a Sônia não tinha. Então, assim, chega a ser bonita, chega até a ser, vou até colocar em aspas aqui, bonito, ela ter diabetes depois disso, porque ela ficou tão fã de refrigerante que ela vai lá e bebe a maior quantidade que ela pode por dia, nessa tentativa de descoberta do mundo, de ressocialização. Uma parte do livro que me comoveu bastante, me deixou revoltado, foi a venda, a parte que fala sobre a venda de cadáveres. Então, tem até a numeração que eu anotei aqui. Estima-se que 1.823 corpos tinham sido vendidos entre 1969 e 1980 para algumas universidades para estudo.
Esses corpos, essa venda nunca foi autorizada pelas famílias. Simplesmente o interno morria, diziam que tinha sido enterrado numa vala comum, num cemitério específico que eles tinham. Aliás, inclusive os próprios internos que levavam numa carrocinha os corpos todos os dias, várias vezes, para esse cemitério, né? Mas alguns eram vendidos. Então as famílias achavam que o corpo estava enterrado, mas na verdade, aquelas que se interessavam também, né? Mas na verdade os corpos tinham sido vendidos para universidades. O custo estimado que nos tempos atuais, o valor convertido é que cada corpo custava R$350. Esse era o valor de uma vida no Colônia, R$350 em valor convertido. Então, a grande questão, né? Quem ficava com o dinheiro? Quem ficava com o dinheiro? E aí, quando as universidades decidiram não mais comprar os corpos, porque chegou a ser até um escândalo ali da venda ilegal de corpos, alguns corpos que não davam tempo de enterrar e tal, eram dissolvidos em ácido. Vocês têm noção disso, gente? Dissolvidos em ácido para que daí, quando não restasse mais nada do corpo, a não ser os ossos, eles pudessem comercializar as ossadas. Então, assim, nem depois de morto havia respeito pela vida, pelo ser humano lá no Colônia. Não vou me adiantar, vou terminar rapidinho, porque eu não quero me alongar muito, né? Senão vou cansar vocês. Mais um capítulo. Tô olhando sempre aqui, porque eu sempre faço uma colinha, né, gente? Porque é muita coisa, é muita informação. O capítulo sobre as crianças. Sim, houve ida de 33 crianças em 1976 para o Colônia depois do fechamento de um hospital infantil. Então, assim, você imagina aquele ambiente já para adultos, você imagina crianças ali no meio, né? Tem a história de um menino que foi dado como morto, teve um fotógrafo que entrou lá e tirou fotos de um menino que estava vestido parecido uma menina, e estava cheio de moscas no corpo e estava dado como morto. Na verdade, essa pessoa conseguiu sair de lá depois, se comunica muito pouco, fala muito pouco, porque tem muitos traumas em decorrência desse período de internação no Colônia. E falo da irmã Mercedes Osório, é isso, que é uma freira que se dedicou a ressocializar essas crianças. Ela abriu uma casa chamada Casa Amarela, onde ela cuidava dessas crianças adultas, porque não passaram, eles não conseguiram vencer as etapas para uma vida adulta. Tanto que elas faziam xixi, urinavam em qualquer lugar da casa, e a irmã tinha que educá-las até nisso, né, de saber qual era a cama de cada um, de saber onde fazer as necessidades básicas, etc. E a comunidade do bairro onde eles estavam instalados, né, porque não era só um ou dois, era uma quantidade até razoável, tinha um pouco de medo desses ex-internos, porque era a casa dos loucos, etc. A irmã até nisso foi sensacional, porque ela abriu a casa. Ela fazia um bolo e convidava os vizinhos. Olha, vem aqui conhecer nossa casa e comer um bolo. Os vizinhos começaram a frequentar a casa, quebraram muitos estereótipos e conseguiram então fazer amizade com essas pessoas e verem que na verdade eles eram vítimas de um descaso do governo e tinham uma grande humanidade ali. E um dos momentos mais bonitos é a festa do Tonho, que é de chorar. É um aniversário do Tonho, que tem uma roda de samba. O Tonho super tímido, e nesse aniversário dele a comunidade toda foi convidada e teve uma roda de samba para celebrar o aniversário dele. E ele vai dançar e o capítulo termina com a irmã de costas chorando para que ele não veja. É de cortar o coração, é muito bonito. Tem também a história de uma menina que descobre que a mãe dela não era a mãe biológica dela, e sim adotiva. Essa mãe adotiva, isso ela já na adolescência, na juventude, já quase idade adulta, e ela descobre que a mãe trabalhou no Colônia e, na verdade, ela lembra do Colônia quando a mãe trabalhava no Colônia. Ela descobre que, na verdade, ela é filha de uma das internas, e daí ela vai atrás para descobrir, vai atrás para saber quem é essa mulher, e é uma das coisas mais tristes assim de saber da história, e de que ela, poxa, nunca conhecia minha mãe. Na verdade, ela conheceu a mãe quando criança, e a mãe tinha, não vou dar spoiler em relação a isso, e a mãe tinha o sonho de reencontrar a filha, e mãe e filha estavam ali e não sabiam que
eram as pessoas que elas estavam desejando, né? Olha que coisa muito doida, né? Então, assim, é muito tocante o livro e você engole seco durante muito tempo. E essa situação no Colônia só muda a partir da visita de um médico italiano chamado Franco Basaglia, ou Basaglia, né? Que ele diz assim, olha, hoje, ele chama a imprensa depois que ele visitou o Colônia, ele diz, hoje estive em um campo de concentração nazista. Isso deu uma repercussão enorme. Foi aí que começou a mudar, assim, a discussão para mudar as leis e para mudar o tratamento desses pacientes em ambiente de hospital psiquiátrico, né? Inclusive o Foucault aparece também, o Foucault vem dar uma série de palestras no Brasil, fica sabendo dos hospitais psiquiátricos e das condições do Brasil, desses internos, então vai tudo mudando a partir dessas figuras públicas que são muito importantes. E inclusive tem uma carta muito maluca do Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart, para quem não sabe, é um escritor brasileiro, um dos mais famosos poetas que a gente produziu, que a gente teve no século XX. Uma poesia muito rica, muito inventiva, e ele tem 2 filhos, tinha, né, porque ele faleceu já, 2 filhos com problemas psiquiátricos. E ele manda uma carta aberta contra esses diretores que estavam querendo mudar as leis, contra o fechamento dos hospitais psiquiátricos ou com a mudança dessas leis. Ou seja, uma figura tão humana que foi o Ferreira Goulart, poeta que para mim está entre os meus 3 preferidos do Brasil, junto com o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, né, e o Manuel de Barros. Na verdade, assim, ele olhou muito por ele, mas ele não entendeu a gravidade do problema e atacou fortemente todo esse movimento. Bom, gente, basicamente o livro é isso. Eu não quis contar todos os detalhes porque senão também estraga a leitura. Indico fortemente para você ler, porque esse livro para mim é extremamente necessário para a gente pensar a questão da psiquiatria, dessas pessoas com problemas psiquiátricos. Eu acho que hoje talvez a gente tenha uma compreensão maior da população em relação a isso, às crises de ansiedade, à síndrome do pânico, à bipolaridade, à depressão e a outras patologias, até mesmo com a esquizofrenia e outros, né? Mas ainda é um trabalho muito longo para ser feito, porque tem muita gente que acha que tudo é frescura e que essas doenças mentais não existem. E no momento em que a gente acha que direitos humanos são uma coisa de comunista e que direitos humanos só protege bandido, né? Tá aí um livro para mostrar que a importância dos direitos humanos, de como os direitos humanos são necessários para que coisas assim nunca mais aconteçam. E esse foi o vídeo de um livro que representa mais uma das inúmeras tragédias brasileiras, um país cheio de coisas belas, mas com uma conta muito negativa quando o assunto é tragédias, beleza? Gente, um abraço e até mais.